A internet era a última fronteira, a última linha que separava o cotidiano do medo, a última ferramenta que parecia fora do alcance direto do crime organizado. Porque você pode até perder a luz, pode até perder o ônibus, pode até perder o dinheiro, mas ainda dá para mandar uma mensagem, pedir ajuda, avisar a família, trabalhar, estudar, denunciar. Ainda dá para existir conectado. Mas no Ceará, essa certeza começou a ruir. No interior do estado e depois em outros pontos, a conexão virou alvo. Cabos foram cortados, equipamentos desapareceram, provedores começaram a sofrer ataques e, junto com os fios, a rotina de cidades inteiras foi interrompida, como se alguém tivesse apertado um botão de silêncio no mundo real. Quando a internet cai, não cai só o lazer, cai o trabalho remoto, cai o Pix, cai a maquininha do comércio, cai o acesso a serviços públicos, cai o contato com escola, hospital, ambulância, cai, sobretudo, a sensação de que a sociedade ainda está funcionando. O que você está prestes a ouvir vai muito além de vandalismo ou de um crime contra empresas. É um sinal claro de que o território do século XXI não é apenas a rua, a esquina ou o bairro. O território agora também é o cabo, o roteador, a torre, a rede. E quem controla a rede, controla a vida. Investigações recentes apontam que o Comando Vermelho passou a exigir uma taxa de provedores de internet no Ceará. Quem paga, opera. Quem se recusa, sofre retaliações. Ataques, destruição de equipamentos e interrupção do serviço passaram a ser usados como método de pressão. E aqui começa a pergunta que atravessa todo este vídeo. Se uma facção consegue decidir quem pode ou não vender internet, o que mais ela consegue controlar? Se o crime organizado decide quem fica online e quem fica no escuro, o que acontece com a economia local, com a circulação de informação e com a liberdade de comunicação? E mais, se isso acontece hoje em cidades do interior do Ceará, o que impede que a mesma lógica se espalhe amanhã para outras regiões do Brasil? Tudo começou de forma aparentemente banal. Um cabo cortado aqui, outro ali, uma equipe técnica chamada às pressas, um provedor explicando que foi vandalismo que logo resolve, a população, acostumada à precariedade, aceita como parte do pacote. Mas a frequência mudou, e vandalismo aleatório não se repete com precisão cirúrgica, não escolhe sempre o ponto certo, não envia recados. Os ataques ficaram mais recorrentes, mais estratégicos, mais profissionais. Não parecia um improviso, parecia um teste. Teste de limites, de reação, de medo. Em uma cidade como Graça, câmeras registraram uma pessoa encapuzada vandalizando cabos de uma operadora de internet. Não era um gesto impulsivo, era um ataque direto ao coração da conectividade local. Pequenas cidades viram laboratório. Onde o Estado chega menos, o crime testa mais. E por que atacar a internet funciona tão bem como um instrumento de dominação? Porque não é um crime individual, é coletivo. Ele atinge todos ao mesmo tempo. Ele gera caos, revolta e pressão social. Ele coloca o provedor contra a população e transforma o cidadão comum em refém de uma negociação que nunca escolheu. Um corte de fibra ótica pode derrubar bairros inteiros. Em muitos lugares, a rede passa por poucos caminhos principais. Quem controla esses pontos controla o fluxo, como uma ponte em uma guerra. Só que aqui, a guerra é invisível. Com o provedor fragilizado, surge a proposta, que não é proposta, é ultimato. Pague para operar, recuse e seu serviço será interrompido. Seus equipamentos serão destruídos, seus clientes ficarão no escuro. A internet, que deveria ser um serviço essencial, vira moeda de chantagem. E extorsão, nesse nível, não é só crime financeiro, é política, é imposição de regra, é cobrança de tributo, é soberania paralela. Quando uma facção cobra taxa para um serviço funcionar, ela está dizendo: quem manda aqui sou eu. E isso muda tudo, porque não se trata apenas de dinheiro, trata-se de controle. Provedores menores ficam vulneráveis. Alguns fecham, outros vendem, outros cedem. Enquanto isso, provedores clandestinos alinhados ao crime passam a operar protegidos. O mercado se reorganiza não pela concorrência, mas pelo medo. A população aprende uma nova regra silenciosa. Não é você quem escolhe a internet, é o território. E quando a conexão vira privilégio controlado, ela vira ferramenta de chantagem coletiva. Mas por que uma facção se interessaria tanto pela internet? Porque a internet gera requenda recorrente.
internet, porque ela facilita a logística criminosa, porque ela permite comunicação, vigilância e organização, porque ela influencia o comércio local e, acima de tudo, porque quem controla a rede controla o fluxo de informação. Sem internet, o comércio trava, o trabalho remoto desaparece, o acesso a bancos e serviços públicos cai, a denúncia fica mais difícil, o isolamento aumenta, e isolamento é terreno perfeito para o medo se impor. Relatos indicam que, em alguns casos, equipamentos foram roubados de residências e provedores específicos foram alvos claros. Isso significa que o controle não se limita às empresas, ele alcança o usuário final. O cidadão comum passa a ser punido pela escolha de provedor. É como dizer, se você comprar do lado errado, você paga. Esse é um nível alto de controle territorial, porque não é só o serviço que é controlado, é o comportamento. Agora imagine viver em uma cidade onde você pensa 2 vezes antes de contratar internet, onde a decisão não é preço ou qualidade, mas medo, onde o roteador deixa de ser um aparelho comum e vira símbolo de risco. Essa é a geopolítica do crime digital. Quando uma cidade perde internet, ela perde tempo, dinheiro e proteção. Em um país onde quase tudo migrou para o digital, derrubar a conexão é derrubar o acesso ao Estado. E aí acontece uma inversão perversa. O crime não apenas enfrenta o Estado, ele o substitui. Ele decide quem tem acesso ao básico. As forças de segurança reagiram. Houve prisões, operações, apreensões. Desde março de 2025, dezenas de pessoas foram presas por crimes contra provedores de internet no Ceará, incluindo executores, mandantes e donos de provedores clandestinos. Mas prisões, por si só, não encerram o fenômeno, porque quando existe um mercado criminoso estruturado, as peças são substituíveis. A pergunta real é: por que existe espaço para isso? Presença estatal irregular, desigualdade social, economia informal, fragilidade regulatória, medo de denunciar, falta de proteção a pequenos empresários. Quando o crime percebe que pode cobrar uma taxa, ele aprende rápido e muda de alvo. O que antes era taxa do gás, taxa do comércio, agora vira taxa da internet. Isso deveria soar como alerta nacional. O crime está migrando para a infraestrutura. No século passado, território era chão. Hoje, território é rede. Rede elétrica, rede de água, rede de telecomunicações. E quem controla a infraestrutura, controla comportamento. O Brasil ainda responde com lógica antiga: patrulha, operação, confronto. Tudo isso é necessário, mas não suficiente. A disputa por infraestrutura exige inteligência, regulação, proteção, coordenação e visão estratégica. Porque quando alguém diz é só um cabo, está ignorando que esse cabo conecta o cidadão ao Estado, o bairro ao trabalho, a escola ao conteúdo, o comércio ao pagamento. Cortar esse fio é um tipo de violência silenciosa. Não aparece como tiroteio, mas aparece como paralisia. E paralisia também é poder. O caso de Graça simboliza isso. Equipamentos apreendidos, suspeitos detidos, inclusive um adolescente. Isso revela 2 coisas. O crime não só destrói, ele captura ativos. E ele recruta onde o Estado falha. Facções não sobrevivem apenas da violência. Elas sobrevivem da ausência de alternativas. E é por isso que essa história é maior do que o Ceará. Porque quando uma tática funciona, ela se espalha. Quando o crime aprende a dominar infraestrutura, ele muda de fase. E quando ele muda de fase, o país inteiro precisa prestar atenção. A verdade é que a internet no Ceará virou um campo de batalha invisível, sem tanque, sem trincheira, mas com sabotagem, ameaça e silêncio. Ao controlar a rede, o crime controla a economia, a informação e o comportamento. Isso redefine o conceito de território no Brasil. E a pergunta final é direta e incômoda. Se uma facção consegue controlar a internet em partes do Ceará, o que impede que a mesma lógica se espalhe amanhã para outras regiões do Brasil? O que acontece quando o crime deixa de disputar apenas ruas e passa a disputar redes? O que acontece quando ficar online vira privilégio e não direito? Se você acha que isso é distante, pense de novo, porque quando a internet é sequestrada, não é só o Wi-Fi que cai, é a sensação de que o país ainda pertence a quem vive nele.